Oi, pessoal, boa noite. Então, a gente vai dar início agora na nossa live sobre abordagem cirúrgica do peitoral maior. A gente tem aqui como convidado o Dr. Rickson Moraes, né, que trabalha comigo no INTA. A gente já se conhece há bastante tempo, né, junto com a Sabrina Veras, né, nós três já fizemos algumas sessões no SBOT, né, a Sociedade de Ortopedia aqui do Rio. Ele trabalha também comigo no INTO e ele tem uma grande experiência em cirurgia do peitoral, né, já há mais de 10 anos. E a gente vai discutir algumas questões técnicas e também ver a visão, né, do ortopedista. E aí, para a gente alinhar, né, já que as pessoas aqui têm curvas de aprendizado diferentes, eu fiz uma apresentação aqui, umas questões básicas para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página e entender um pouco mais assim do peitoral, que é realmente um músculo que o pessoal tem um certo medo, né? Tanto o técnico na hora de executar, quanto o radiologista na hora de laudar. Bom, então o peitoral maior, ele é um músculo, assim, bem grande, né? E uma das coisas que me ajuda muito a dar aula hoje em dia é que eu lembro bem das minhas dificuldades do início, né? E uma coisa que, assim, me causou uma surpresa, apesar de ser uma coisa básica, mas eu já estava fazendo radiologia musculoesquelética, e aí eu me dei conta de que a gente sempre raciocina em relação ao peitoral maior como o músculo peitoral maior. A gente esquece que o peitoral maior tem um tendão. Eu já estava fazendo músculo esquelético, já tinha terminado a residência. Aí, quando eu fui estudar peitoral, porque surgiu um caso, que eu me dei conta que o peitoral tem um tendão. E a gente esquece que esse tendão existe, né? E eu fui entender por quê. Porque a gente realmente não enxerga o tendão peitoral na grande maioria dos exames. E quando a gente faz o exame do ombro, a gente para antes de chegar no tendão do peitoral. Quando a gente faz um exame do tórax ou da parede torácica, a gente pega só aqui a caixa torácica, a gente não pega o tendão. E quando a gente faz uma ressonância do braço, a gente até pega o tendão, mas a gente não pega o músculo, né? Principalmente quando a gente está começando, né? A gente identifica o tendão seguindo o músculo. E principalmente porque o peitoral, ele é um tendão grande no sentido crânio-caudal. A gente vai ver aqui melhor nas imagens. Então, no sentido crânio-caudal, o tendão peitoral ele tem mais do que 7 centímetros, mas se a gente for ver no plano transversal, ele é um filete. Então, acaba que passa despercebido. Então, a gente, na verdade, a gente pensa muito sobre músculo, quando, na verdade, o tendão e a junção miotendínea são as regiões mais importantes para a gente analisar. E tem uma outra questão, que os estiramentos em geral, né, vou mostrar aqui um vídeo de um paciente que rompeu o peitoral fazendo o exercício clássico que a gente, né, vê na literatura, que é associado ao peitoral, que é o supino, né, ou o bench press. Então, olha só, você vê aqui nitidamente quando o momento que o paciente rompeu aqui o peitoral, nesse aqui é um vídeo que está no YouTube, o paciente rompe o peitoral, né, na descida, né, do exercício, aqui, ó, rompeu o peitoral. Então, a lesão do peitoral é uma lesão muito óbvia, assim. A pessoa, na hora que está fazendo exercício, ela sabe que rompeu, o personal trainer sabe que rompeu, o colega ali que está ajudando sabe que rompeu, quem está passando sabe que rompeu. Então, o exame, ele não é um exame que é necessariamente para fazer o diagnóstico que tem o estiramento do peitoral, porque você já sabe pelo exame físico. E apesar da lesão do peitoral ela ser muito associada à musculação, a gente tem visto essa lesão em outros atletas, como a gente viu recentemente, né? O Medina, que rompeu o peitoral no surf, a gente viu também com o Gabriel Lott, que é um paraquedista, né? Que rompeu também o peitoral. Então, hoje em dia, a gente tem esportes radicais, né? A gente tem também no Brasil o jiu-jitsu, que é muito comum, a gente tem no Nordeste a vaquejada, né, que um seguidor colocou, que eu também não sabia, aprendi com o seguidor. Então, existe, na verdade, uma série de atividades físicas, para esses esportes mais radicais, que o paciente pode lesionar o peitoral. E justamente por isso, até a década de 70, a lesão do peitoral era tida como uma lesão raríssima. Né? Assim, você tinha pouquíssimos relatos na literatura. Começou a aumentar cada vez mais, principalmente com o advento da musculação. Então, nos últimos anos, tem crescido muito. Primeiro, pelo aumento da musculação,
também pelo aumento dos esportes radicais e também por uma outra questão que é o uso de esteroides anabolizantes, né? Porque o esteroide anabolizante aumenta o risco de ruptura. Então, realmente tem aumentado muito a incidência de lesão do peitoral e por isso que a gente tem que estar sabendo bem, né? Esse é o objetivo dessa live, que é uma live que é útil tanto para técnicos, tecnólogos, como para o radiologista, o técnico, tecnólogo, biomédico, para saber fazer o exame e o radiologista saber interpretar e laudar. Então, voltando aqui no exame físico, a gente tem aqui um paciente, né, em repouso. Isso aqui é o que acontece quando você tem uma ruptura completa aqui, né, do peitoral, você vê essa retração, né? Então, como eu disse, o diagnóstico que o paciente tem o estiramento do peitoral é clínico. Então, para que que serve o exame? Não é para fazer o diagnóstico, é na verdade para você dar mais informações. Onde foi a lesão? Qual parte anatômica do peitoral que foi lesionada? Qual é a extensão da lesão? Qual é o aspecto, né, das fibras musculares? Então, na verdade, você precisa da ressonância para ter mais dados que vão ajudar o ortopedista a definir qual a conduta, se é cirúrgica ou não cirúrgica, e sendo cirúrgica, qual a técnica que ele vai utilizar. Então, dá um laudo de peitoral, colocando só edema de permeio às fibras musculares, edema na junção miotendina, infiltração líquida compatível com estiramento. Isso ele já sabe que tem um estiramento. O que ele precisa são dos detalhes, é isso que a gente vai ver aqui ao longo das discussões, né? Então, qual é a grande questão em relação ao peitoral? É que não existe na Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que é a ANS, que é a agência reguladora, né, do Ministério da Saúde, que é responsável pelos planos de saúde, eles têm siglas. Só que essas siglas, elas foram feitas há muito tempo. Então, as siglas, você tem siglas de ombro, de joelho, de quadril, de bacia. Com o passar dos anos, foram surgindo exames mais específicos, né? Por exemplo, exame para avaliar o piriforme e também exame para avaliar o peitoral. E essas siglas não existem essas siglas específicas. Então, quando o paciente chega numa recepção de uma clínica, né, de diagnóstico por imagem, mesmo que ele tenha um pedido ressonância do peitoral, o atendente, né, o atendente, a pessoa que vai cadastrar esse exame, que vai gerar uma sigla, ela precisa escolher a região mais próxima para aquela indicação. E no caso do peitoral, vai acabar caindo ou com uma ressonância de ombro, uma ressonância de tórax, ou uma ressonância de parede torácica. Ou porque o médico já solicitou assim, ressonância do ombro, ressonância do tórax, ressonância da parede, para avaliação do peitoral, ou ele até pediu ressonância do peitoral, mas ela vai ter que encaixar em uma dessas três siglas. A questão é que nenhuma dessas três siglas, elas contemplam o peitoral em si, ou tudo que a gente precisa saber do peitoral. Por quê? A gente, no peitoral, a gente tem basicamente duas cabeças principais, né? Alguns falam duas, algumas falam três, mas seria a cabeça external, que tem origem na clavícula, a cabeça external, que tem origem no externo, e aqui o que eles chamam de abdominal ou costal, que tem origem, que é essa porção mais inferior, que tem origem na costela. Outros já consideram só, em termos práticos, a cabeça clavicular e a cabeça costa-external, que pegaria tudo isso aqui. Então, essa aqui é a anatomia básica do peitoral. E como eu falei, o peitoral, apesar de ser um músculo grande, ele tem um tendão que, ao mesmo tempo que ele é grande no sentido crânio-caudal, ele é pequeno em relação à espessura. E esse tendão, ele se insere no braço. Então, o que que acontece com essas três siglas? Quando a gente tem o ombro, ele mal pega o peitoral. E, principalmente, ele não chega no tendão, porque o tendão é no terço proximal do braço, mas é bem abaixo da articulação glenomerular. Então, ele geralmente não aparece na ressonância do ombro. Então, esse aqui, por exemplo, é um caso de um paciente de 30 anos que teve uma dor súbita na musculação. E quem solicitou esse exame não foi o ortopedista, na verdade, foi um colega dele, da academia, que era médico, que já fez o pedido para ele fazer ressonância. E pediu como ombro. Como é que quando a gente faz a ressonância do ombro? O que que a gente tem que ficar esperto para suspeitar de uma lesão no peitoral? Esse aqui é o plano transversal, de cima para baixo, a gente tem a clavícula, tem o acrômio. Quando a gente vai descendo, ó, a gente pegou aqui na beirinha essa infiltração líquida, onde? No sulco deltopeitoral, que é entre o músculo peitoral e o músculo deltoide. Viu o líquido aqui nesse sulco deltopeitoral, tem que desconfiar
de lesão do peitoral. Aí, à medida que a gente vai descendo, a gente vê aqui o tendão do bíceps, vai descendo, olha aqui, apareceu um líquido aqui ao redor. Na verdade, ele não é nem ao redor, ele está adjacente aqui, né, posterior ao tendão do bíceps. E essa aqui foi a última imagem. Ou seja, parou antes de você ver a região realmente do peitoral. Quando a gente olha no plano coronal, a gente vê que tem aqui uma infiltração líquida ó, ao longo do tendão do bíceps. E aí, esse paciente teve uma ruptura do peitoral cirúrgico, uma ruptura do tendão, com retração de cerca de 2,3 centímetros. E esse exame chegou para mim porque quem laudou colocou como uma tenossinovite do bíceps, mas achou uma tenossinovite estranho. Então, para você ver, não fazer o protocolo adequado, fazer o protocolo só do ombro, cai nesse problema. Você faz um FOV muito pequenininho, que acaba gerando, podendo gerar um diagnóstico errado ou até não ter diagnóstico nenhum. Só que o contrário, que é você fazer uma ressonância, né, do tórax, né, é exatamente o oposto em relação do FOV. Você parte do FOV mínimo, que quase não pega nada do peitoral, para um FOV enorme, que pega o tórax todo. Só que também a ressonância do tórax não é uma boa pedida. Por quê? Muitas vezes o técnico puxa o protocolo do tórax, tórax mesmo, para ver mediastino e tal. Como nesse caso, que também era um homem de 43 anos com uma dor súbita durante a musculação, né, fazendo o exercício do supino. Então, na ressonância do tórax, a gente tem aqui um T1, um T2, tinha um monte de sequência, né, T2, reishi, um STIR, teve sagital, 3 sagitais até, mas o que que você viu? Uma edeminha aqui muito discreta aqui, né? A gente vê aqui no sagital também que fica até difícil a pessoa, né, que dá o laudo identificar direitinho, né, qual foi o ventre muscular, pegou mais de um músculo, não pegou. Tanto é que o laudo saiu edema na musculatura medial, no terço superior do braço, parede torácica anterolateral. Quer dizer, ficou um laudo totalmente vago. Fez também coronal Reis, tá vendo? Mostrou aqui um edema que parecia uma coisa muito discreta. Ou seja, foi um exame que o paciente ficou horas na máquina, um monte de sequência, e você não conseguiu identificar o tendão, porque o tórax você faz um gap muito maior, com uma espessura também maior, e você acaba não enxergando o tendão. Então, o que que a gente tem que fazer em relação ao peitoral? Tem que ser um protocolo totalmente específico para o peitoral. Esquece ombro, esquece tórax. O que que você tem que incluir? Tem que ser esse FOV. E aí, quais são os parâmetros que você já consegue identificar numa sequência localizadora? Ele tem que começar acima da clavícula, porque aí você tem certeza que você pegou a cabeça clavicular. Um macete é você pegar toda a coluna. Um paciente que não tem muita deformidade, né, de caixa torácica ou de coluna, você tem a coluna, ela é praticamente paralela ao externo. Então, se você pega toda a coluna, você vai pegar todo o externo. E você pegando o externo, você pegou a origem external do músculo peitoral. Um outro parâmetro é incluir essa gordura triangular aqui abaixo do deltoide, porque você pegando essa gordura, você também garante que você pegou todo o músculo peitoral. Um problema que acontece na ressonância do peitoral são os artefatos de respiração. Então, um macete, se o paciente tem muito artefato de respiração, não consegue realmente respirar suavemente, é fazer o exame em decúbito ventral. Aí você dá uma achatada no peitoral, né, tem essa questão, mas geralmente não costuma atrapalhar muito o diagnóstico e você evita esses artefatos respiratórios que atrapalham. Então, a gente viu aqui, né, quais são os parâmetros que a gente tem que prestar atenção para incluir todo o peitoral, né, clavícula, linha média e a gordura, e aí a gente vai obter essa imagem aqui transversal que você faz reto. Lembrando que o objetivo do estudo é pegar o quê? O peitoral. Então, você não precisa incluir a parede torácica posterior. Você só precisa incluir isso aqui. Então, você pegando aqui, ó, você pega até um pouquinho do outro peitoral, para garantir que você pegou esse peitoral todo. E aí, como é que você vai marcar o coronal? A partir desse transversal, sendo que o coronal, ele tem que ser no maior eixo do peitoral, no eixo longitudinal do peitoral, que é o eixo das fibras do peitoral. Então, o coronal tem que ser assim. Não pode ser um coronal reto. E o sagital
como ele sempre é perpendicular ao coronal, o sagital do peitoral seria esse aqui. Porque com isso você vai obter essa imagem, que consegue diferenciar bem a cabeça clavicular da cabeça costo-external, ou externo-costal, que é exatamente como a gente vê aqui na anatomia, ou seja, você vê todas as fibras e você vê a junção das cabeças aqui que vão formar o tendão que vai se inserir no braço. Então, isso aqui é o plano coronal que vai te ajudar muito no diagnóstico. Você vê a retração, você vê a, o estado, né, das fibras da junção miotendínea. Então, aqui na sequência localizadora, né, a gente tem um transversal localizador, coronal localizador, a gente marca o coronal assim e o sagital vai ser perpendicular. E a gente usa o localizador sagital para dar também uma ajustada, para ficar mais ou menos no eixo do úmero, que você vai ter aqui também no eixo do peitoral. Então, essa seria a marcação que vai obter essa imagem. Então, esse paciente, né, voltando àquele paciente de 30 anos, que o laudo saiu como tenossinovite, estiramento do bíceps, né, só com as imagens do ombro, olha quando ele fez o protocolo do peitoral. A gente vê aqui, ó, que na verdade a gente tem um tendão e onde o peitoral ia se inserir tem um vazio, então ele tem um gap aqui. Então foi uma ruptura completa do tendão do peitoral com retração, né, esse líquido aqui. Então já mudou totalmente o diagnóstico. Bom, então vou mostrar aqui como é que a gente segue, né, o músculo peitoral no plano transversal. A gente tem aqui, de cima para baixo, a clavícula, aqui o acrômio. Então, no eixo da clavícula, a gente vai descendo. O músculo que aparece primeiro aqui é o deltoide. Então, porção anterior, porção lateral, porção posterior. Aí vai descendo um pouquinho mais, começa a aparecer quem? A fossa deltopeitoral, entre o peitoral e o deltoide, e o primeiro músculo que começa a aparecer é a cabeça clavicular, que se origina na clavícula. Então, a gente tem aqui o deltoide e a cabeça clavicular do músculo peitoral. Então, vai descendo ao músculo peitoral, a cabeça clavicular, a fossa deltopeitoral, e aqui é onde a gente viu aquele líquido, né, que já mostrou para a gente no ombro que tinha algum problema aqui nessa região. Então, vai descendo a clavícula, vai descendo, aí você começa a ver a cabeça external, que se originou do externo. Então, vai descendo, aí a gente vê agora o sulco bicipital com o tendão do bíceps. Aí vai descendo, porque o peitoral ele se insere abaixo aqui da goteira. Então, ele se insere nessa região, aqui, ó, abaixo da goteira. Então, aqui a gente tem o bíceps, já não está vendo bem a goteira, e aí é aqui que o peitoral se insere. E a gente vê aqui um vazio, a gente não está vendo ninguém se inserir, e tem um líquido. E aí, descendo mais aqui o líquido que ajuda a gente ver o tendão aqui retraído. Então, aqui é o tendão, aqui é a retração. Então, aqui o tendão, que a gente não consegue ter essa imagem num exame de rotina do tórax ou do ombro. E aqui a retração. E aqui o gap. E aqui mostrando um edema aqui nas fibras distais e a retração aqui com líquido. Então, esse artigo aqui, ele é bem didático para mostrar o peitoral. Então, a gente tem aqui os locais possíveis de lesão do peitoral. Um é na sua origem, então aqui seria a ruptura na origem, que tanto pode ser na origem da cabeça clavicular como na origem da cabeça externo-costal. Agora, eu nunca vi uma ruptura isolada da origem clavicular. Geralmente a gente vê quando tem ruptura na origem, é ruptura na origem aqui externo-costal. Ou então você pega um pouquinho aqui, né, proximal das duas, mas realmente é mais difícil, a maioria das lesões são distais, laterais, né? Então a gente pode ter uma edema ou uma descontinuidade de algumas fibras apenas musculares. E na porção mais distal é que vem os locais mais comuns, que aí pode ser na junção miotendínea, no tendão, mas ainda com algumas fibras inseridas, né, no tendão, alguns centímetros da inserção, uma desinserção, que é aquele caso que eu mostrei, que você não vê nada, vê um vazio, né? Você tem uma desinserção bem na origem, e com uma avulsão óssea, que eu também nunca vi. Assim, né? A gente pode ver com o Rickson se ele viu, mas eu nunca vi uma ruptura com
avulsão óssea. Então, o mais comum que a gente vê na prática é uma desinserção do tendão ou uma ruptura na junção miotendínea. E aqui no plano transversal, ele coloca essas três situações, né? Só estiramento, né? Com edema aqui de permeio as fibras musculares com o tendão intacto, né? Que a gente está vendo o tendão no peitoral. Olha aquilo que eu falei, é um tendão grande no crânio caudal, mas no transversal, ó, ele é um fiapinho. Então, por isso que a gente tem que realmente conhecer a anatomia e fazer uma busca ativa. Pode ser uma lesão parcial, em que você tem edema ali de permeio às fibras musculares, irregularidade das fibras da junção miotendínea, mas a inserção do tendão você ainda vê, né, onde você vê a ruptura ali na junção miotendínea, e uma ruptura completa do tendão, nesse caso do tendão, com uma desinserção. A classificação, né, que a gente vê assim, sendo mais utilizada é a que coloca, né, contusão e estiramento, né, quando você é lesão só de fibra muscular ou contusão, né, muscular, é o que tem o melhor prognóstico, é o tipo 1. Você tem a ruptura isolada de uma cabeça, ou você tem uma ruptura combinada das duas cabeças, né, a cabeça clavicular e esternocostal. É aí onde pode ser essa ruptura? Na origem, no ventre muscular, na junção miotendínea e no tendão, e tem essa função óssea aqui, mas que é raríssima. E lembrando que o paciente operado, né, do peitoral, como é esse caso aqui, o paciente pode romper de novo, né? Esse é um caso da Sabrina que mostrou uma nova ruptura, uma re-ruptura, né, do peitoral operado, mostrando aqui o hematoma e aqui as alterações pós-cirúrgicas. E aqui, ó, mostrando que onde ele foi reinserido, né, ele rompeu. Então tem aqui o hematoma e aqui o gap aqui com líquido, né? E aqui aquela infiltração líquida no sulco deltopeitoral. E aqui no plano coronal, mostrando ó, que foi uma ruptura de toda a cabeça externo-costal, aqui com a infiltração líquida, com irregularidade aqui das fibras da junção miotendina. Bom, então vamos passar agora para o Rickson. Não sei se a Sabrina quer falar alguma coisa. Então, gente, eu queria fazer só um parênteses aqui quando a gente fala de técnica. Eu tive uma curva de aprendizado e peitoral, como é uma articulação que o técnico não faz com frequência, e às vezes o médico vai pegar pela primeira vez ali um pedido médico de peitoral. Então, o que eu aconselho para quem está começando, que me ajudou lá 10 anos atrás, quando eu comecei a praticar mais, orienta o ortopedista, pode te ajudar a fazer um pedido de tórax ou parede torácica e ombro, com toda essa questão de TUS, código TUS que a gente já sabe que os convênios têm, né, para autorização. Você vai ter 2 horários para você ter tempo hábil de tentar fazer um peitoral com barriga para cima e ver se não vai ficar muito respirado. Se ficar respirado demais, você ter tempo suficiente de virar o paciente com barriga para baixo e tentar ver se fica melhor. Tentar às vezes fazer um DP-FET7 vai ficar ok em alguns aparelhos, outros não vão saturar, então você vai ter que recorrer ao STI. Então, se seu STI ficar bom, né? Se tiver tem alguns aparelhos que fazem STIs muito bom, você já pode ir direto para o STI axial e vai ver bem, vai ver o tendão bem. Então, esses são os conselhos que eu dou, principalmente para quem está começando. E para quem está começando, pode ajudar a fazer o bilateral, porque te ajuda a ter um comparativo com o outro lado, já que você não tem um olho treinado ainda para saber exatamente onde o peitoral deve estar. Uma dica que eu dou no axial, procura lá a saída do tríceps e a chegada do tendão do latíssimo do dorso, ele vai estar ali naquele nível onde você tem que encontrar o tendão peitoral se inserindo. Então, em termos práticos, assim, para técnico, para ortopedista que está vendo a gente aqui, para o médico que não tem experiência. Então, para o médico que não tem experiência, orientar o ortopedista que talvez também não pratique tanto, a pedir um tórax e ombro com protocolo pro peitoral, lembrando que a gente vai fazer o axial reto, mas a gente vai otimizar os coronais oblíquo para o peitoral e o sagital também do peitoral. É só em termos de tempo de exame, vamos dizer, autorização de plano, a gente ter 2 horários ali para a gente poder jogar com eles.
e aí faz o protocolo do peitoral. No site da Patrícia tem também bem explicado. Eu sempre mando o site delas para o técnico, a MSQ Rad, tem lá nos protocolos peitoral, clica lá e manda lá uma cópia para o técnico ali, para o WhatsApp do técnico, para ajudar a orientar ele, porque a gente faz o axial reto e os coronais direcionados, e você pode fazer um axial bilateral, pode ser até um DP puro, para te dar uma noção anatômica com um comparativo do outro lado. Isso pode te ajudar. É Não, isso, isso. isso que a Sabrina falou é importante. Então, assim, eu tive uma pergunta aqui também em relação a qual a bobina, né? Por isso que é importante realmente a gente raciocinar que peitoral é um protocolo específico, porque a gente não vai usar a bobina de ombro, a gente vai usar a bobina que a gente usa para o quadril, para o abdômen, que é aquela phase array, né? Que é aquela bobina que você pega tudo. Então, assim, atualmente a gente faz realmente o peitoral unilateral, porque a gente já tem experiência, né? São mais de 10 anos vendo vários peitorais e principalmente tendo o retorno, né, do ortopedista, que essa experiência conta muito. Mas isso que a Sabrina colocou, de quem não tem ainda muita experiência, que é, na verdade, a maioria das pessoas, porque o peitoral não é, apesar de estar aumentando a incidência, não é um exame muito comum, então é aquele desespero, né? Bate o desespero no técnico, no médico. Então, o bilateral ajuda, e aí o que a gente indica, fazendo um bilateral comparativo, é fazer um DP puro ou um T2 puro. E você, com DP puro, você vai ter tanto a parte anatômica, como se fosse um T1, porque você vai ver bem o músculo e o tendão, e você vai ter o líquido que vai ajudar. Então, o líquido ali você é diferente do T1, né? Que vai ficar tudo cinza, né? Você vai ter um líquido, então você já tem essas duas sequências e você pode fazer um estudo bilateral. Então, ajuda para você entendendo a anatomia normal, para comparar. E sempre é legal também, em todo exame, você ter uma noção de quais são os planos mais importantes e quais são os menos importantes. Os menos importantes, porque você pode, num sufoco, tirar, você deixa por último. Sei lá, o paciente claustrofóbico quer desistir ou você está muito atrasado, você pode tirar. Então, qual é o plano menos importante do peitoral? O sextal. Então, ele é o menos importante. Então, o menos importante é aquele que você pode abrir mão e trocar por um outro plano, como nesse caso, você pode trocar um sagital por um transversal bilateral. E qual é o plano mais importante? Porque é nesse que você tem que investir em qualidade. Então, você vai ter que ter uma boa resolução, vai ter que ter um corte fino. Então, qual é o plano mais importante? O transversal. Porque o transversal é que você vai ver melhor a retração, você, é uma sequência mais anatômica. Então, o transversal investe em resolução e corte fino, e o coronal tem que ser oblíquo. Então, ele tem que ser no eixo das fibras do peitoral, porque aí você vai conseguir aquela imagem anatômica em leque, o que ajuda muito, né, que a gente vai ver depois alguns casos aqui, a diferenciar bem o que é cabeça clavicular, o que é cabeça costa external. Então, o coronal ajuda muito, mas não adianta um coronal reto, como é feito o coronal do tórax, e também não adianta um coronal como se fosse um coronal do ombro, que é no eixo da escápula, porque se você for pensar um coronal da escápula, que seria um coronal do ombro, vai ser um sagital do peitoral. Então, não é esse coronal. Então, então esquece peitoral, não raciocine em peitoral como ombro nem tórax. É uma sequência, um exame bem específico. E isso, por isso que a gente, se você for ver, por exemplo, no nosso curso de lesões musculares, a gente tem uma aula para cada músculo, justamente por causa disso. A gente aprende o músculo de maneira muito genérica, mas a gente tem que começar a abrir a cabeça que cada músculo tem a sua realidade, incluindo o protocolo. Então, o peitoral, a gente pode jogar com essas informações. E aí, agora, E eu então, sempre falo, desculpa, Patrícia, né? eu sempre falo que o protocolo é o peitoral é um exame para estar amarrado do ortopedista com o radiologista, de preferência a gente lá do lado do técnico, que também fica inseguro, porque ele também não faz muito. Então, o ideal, quando eu faço, muitas vezes o Rickson me pede muito, ou pede para você, ele já liga, a gente avisa o técnico, para não ter risco do técnico, você pega o desavisado, a gente está lá, a gente orienta. Porque realmente protocolo é tudo, né? Em termos de nosso É. diagnóstico. A gente precisa de um exame bem feito para poder dar um E diagnóstico. é o que eu sempre falo nos posts, né? Um bom laudo começa com um bom exame. Assim, você não vai dar um bom laudo se o exame você vai tentar se virar, se o exame não está bem feito, não está assim, com tudo direitinho, angulado para o plano, com resolução, não sei o que, você vai acabar realmente não dando um laudo satisfatório, né? Bom, então agora a gente vai passar para o Rickson mostrar aí a visão do cirurgião. Você mostrou a imagem na sua aula, Patrícia. Eu acho que você vê como se fosse uma área mais funda, lateral ali. Mas na fase aguda, aquela região é preenchida por hematoma. E aí,
muitos ortopedistas não especialistas na emergência perdem o diagnóstico, porque eles não veem uma deformidade tão evidente, e aí ao longo das semanas subsequentes, o hematoma vai sendo absorvido, aí você vai vendo, aí o paciente vai notando, olha, eu estou achando que está meio fundo aqui. Então, o diagnóstico ele é retardado, tá? Então, assim, eu acho que na fase aguda, com o sangramento, por isso que eu falo com a Sabrina eu queria que fizesse logo, porque eu sei que na fase aguda essa identificação é mais rápida, tá? Você mostrou também ali, Patrícia, alguns casos em que você vê o tendão junto do húmero. E às vezes a gente não vê muito bem, o tendão é muito fininho ou muito degenerado. Aí tem um sinal indireto, por exemplo, que a gente vê que, para mim, traduz a chance dela ter sido uma desinserção do húmero, acho que já está até relatado isso na literatura, que é o sinal do bíceps flutuando, né? Quem forma a parede anterior da cabeça longa do bíceps é o peitoral, né? Atrás é a cortical do húmero, na frente o peitoral. Então ele fica junto da cortical. Quando você desinsere o peitoral, o tendão da cabeça longa, ele afasta da cortical do húmero. Ele fica meio que flutuando, ele anterioriza. Isso é um sinal indireto, tá? Outro sinal indireto de uma lesão de peitoral maior completa é quando a gente faz o corte axial bilateral e você faz a medição do lado não lesionado e do lado lesionado, você vê que a espessura dele aumenta do lado rompido. Por quê? Porque como ele retrai um pouco, a espessura dele antero-posterior no axial é maior do que o lado contralateral. Então, para casos mais crônicos, que eu sei que eu não vou ter uma visualização boa ali porque não tem sangramento, e eu estou na dúvida se tem uma lesão completa ou não, esses eu acho que vale a pena ter um corte axial pegando os dois lados, porque a gente consegue ter esse sinal indireto de ruptura, que é o aumento da espessura do músculo. Então, tem algumas particularidades que vão me ajudar. E aí, eu vou rapidinho aqui aproveitar e passar rápido uma aula aqui. Que é uma aula que eu dou é, em alguns congressos, tudo sobre lesão do peitoral. Eu não sei se eu consigo compartilhar, vocês se conseguem me autorizar o compartilhamento. Está compartilhando ou não? Tá Não. ótimo. Não vou rápido aqui para vocês entenderem, né? Primeiro, é aquela analogia, né, do peitoral como se fosse um leque, então ele tem uma origem lá na externo e na clavícula e nas costelas bastante ampla, né? 20 a 30% dele é essa porção clavicular, que ela é mais superficial e se insere mais inferior no úmero, e a porção externo-costal, que o tendão ele é mais profundo, ele se insere profundamente ao da porção clavicular e mais proximal. Então é isso aqui, é bem parecido com o leque, né? Isso aqui é um vídeo de anatomia bastante interessante que está no Instagram só sobre anatomia. Então isso aqui é uma dissecção anatômica do peitoral maior. E aí a gente vê como é que o paciente, quando ele faz o movimento de abdução, ou seja, ele faz uma aumento da tensão das fibras, e se o músculo estiver contraindo, isso rompe na área mais frágil, que é a parte lateral. E por essa imagem a gente consegue ver por que geralmente o que mais rompe é a porção externo-costal, porque aqui está mais sob tensão. A porção mais superior tem menos tensão em abdução, né? Que é aquela posição. Então você vê bem que a porção inferior tensiona mais as fibras, né? Isso explica porque a gente vê às vezes só essa lesão. E aqui a continuidade dessa peça, a gente está desinserindo isso do externo e a gente vê a proximidade com várias estruturas importantes. Abaixo está o peitoral menor se inserindo no coracoide e a proximidade com o plexo braquial. Então é tudo muito perto ali, né? Quem vai lidar com isso aí tem que conhecer bem essa anatomia. Então, o que a gente vê é que a partir da década de 70 teve uma explosão do número de casos aqui, né? Exponencial, e principalmente pelo interesse da prática desportiva, esporte de força, o uso de esteroides bem mais frequente de sexo masculino, quase não há relatos de sexo feminino, eu conheço pouquíssimos, tá? Militar tem muito, e esses praticantes, de 75% praticantes de atividade esportiva, principalmente musculação, rugby, judô, jiu-jitsu, wrestling, crossfit, todos os esportes de força, né? Mas a maioria é no levantamento de peso. Aqui a Patrícia já mostrou, é um caso. Então, na fase aguda, é isso que eu queria mostrar. Esse paciente é um fisiculturista, olha como é que você não detecta muito bem a deformidade. Não tem uma deformidade tão grande, a gente vê aquela equimose na parte anterior do úmero, no que seria a origem do peitoral, mas como ainda tinha um hematoma ali, a gente não vê essa retração muito grande. Já em casos crônicos,
a gente vê isso aqui, ó, ou quando tem uma lesão que desinsere totalmente as duas porções, que foi o que a Patrícia mostrou. Tá? Existem outras manobras no exame clínico. Ela falou também da ressonância como padrão ouro, né? Aqui é o caso bilateral que eu falei, tá? Que ele rompeu os dois lados. E aí aquela questão da classificação que você perguntou, né, Patrícia, da classificação. A primeira classificação para lesão de peitoral, né, difundida aí no meio ortopédico, é de Titchen, que aí ele leva em consideração basicamente se é contusão, se é uma lesão parcial, se é completa e aonde ela acontece, se é na origem, no ventre muscular, miotendínea, tendínea ou tendínea, né? Aí uma coisa a gente tem que chamar atenção já aí. Cara, como a gente viu, a origem dele é muito ampla no externo. Então, uma lesão completa na região do externo, ela é virtualmente não cirúrgica. Por quê? Porque é difícil você desinserir todo o peitoral de toda a área dele. Ele tem é bem difusa. As forças são distribuídas bem entre toda a parede torácica, que é diferente do úmero. A força está concentrada em uma região. Então é por isso que a gente vê essa lesão acontecer mais lateral, né? Aí uma tentativa de melhora dessa classificação em 2012, ele é mais complexa, ela leva em consideração outros fatores, como se ela é aguda ou crônica, né? Aguda até 6 semanas e crônica a mais de 6 semanas, o sítio anatômico, se é a origem ou ventre, ou se ela é da região miotendínea até a inserção. Então, na teoria, na origem ou no ventre, não seriam os casos cirúrgicos, porque dificilmente vai dar alguma deformidade ou perda de força. Já quanto mais lateral, maior a chance de cirurgia, né? A espessura, né? Então, quando a gente fala parcial, completa, é em relação à espessura. Então, a gente pode ter uma lesão total da porção externo-costal, mesmo a porção clavicular estando íntegra. Isso é uma lesão total, porque é a espessura completa de uma das porções, tá? E em relação à extensão, aí é no plano, né, no sentido super ou inferior. Se ela é incompleta ou completa, se só pega lá a parte mais baixa da inserção ou completa ou a inserção inteira. Então, quando a gente trata, a gente leva em consideração diversos fatores, dor, déficit de força, estética, né? Mas a maioria dos trabalhos mostra que o tratamento cirúrgico ele tem superioridade em relação aos resultados do tratamento incruento, né? Então, você vê que a maioria dos pacientes submetidos à cirurgia se dizem com uma melhora quando comparados àqueles que não foram operados. E quando você analisa a força isométrica máxima, né, no dinamômetro isocinético, ela é bem melhor naqueles que operaram, né? A força isométrica máxima, apesar da força isocinética não melhorar numa parcela tão grande das pessoas. Só que a satisfação estética, ao contrário do que a gente pensaria, ela tem alguns trabalhos que mostram que ela é muito pequena depois da cirurgia, principalmente porque a maioria dos relatos iniciais eram em fisiculturistas. E a cicatriz, às vezes, são pessoas vaidosas e tem muito essa parte de simetria. A cicatriz deixava eles muito descontentes, né? Apesar da reconstrução do músculo, da reinserção do músculo. Já a deformidade de repouso melhora muito, porque ele é aquilo que a Patrícia mostrou no começo, né? Você evita aquela retração nas lesões completas. Então, existe o algoritmo proposto pelo Thompson em 2018 de tratamento, né? Os casos não operatórios seriam aqueles na origem muscular ou no ventre. Isso hoje é discutível, alguns casos de lesão no ventre, se é num ventre mais lateral e que ele encurta, a gente pode fazer um reparo músculo-músculo. Ele não é tão forte como uma reinserção com âncoras ou botões, mas isso pode ser feito, a gente tem que tomar mais cuidado. Mas geralmente, o tratamento cirúrgico nessas lesões na região miotendínea, transtendínea ou desinserção do tendão. Eu, particularmente, nunca vi uma avulsão, apesar de descrito isso que a Patrícia falou, uma avulsão óssea. Eu considero que eu tenho uma casuística bastante grande, não só de cirurgias, mas como de pacientes avaliados. Eu nunca vi uma desinserção óssea, eu não sei se alguma de vocês duas já viu, tá? Eu não sei se isso é teórico ou se tem relato. Pois é, eu também Então, nunca o vi. tratamento incruento geralmente é para esses pacientes mais velhos, menos ativos, que têm muitas comorbidades associadas, ou então com as lesões que a gente chama irreparáveis, por exemplo, no meio do ventre muscular, não passíveis de reconstrução, que hoje em dia a gente tem algumas técnicas para reconstruir esse músculo. Então, isso aí eu contesto um pouco se realmente existem lesões que a gente considera Oi? irreparáveis. Então, é importante que a pessoa entenda essa anatomia da área de inserção, que é onde a gente vai trabalhar na maioria. O peitoral, ó.
ele se insere lateral. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo a minha setinha. Isso aqui é o tendão da cabeça longa do Nem me lembro, não. então, isso aqui é o tendão da cabeça longa do bíceps. A gente vê que a área de inserção do peitoral é lateral, é na diáfise do número lateral ao tendão da cabeça. E aqui, ó, ele forma a parede anterior do bíceps. Então, quando a gente desinsere aqui o tendão, o bíceps tende a anteriorizar. A gente vê isso no plano axial. Isso é bastante interessante, né? A gente precisa então entender onde é esse footprint que a Patrícia mostrou bem ali, qual é onde você tem que botar o FOV para que pegue todo esse footprint dele, né? Então, como é que a gente faz? Basicamente, as perguntas que a gente tem é isso: eu vou ter que reinserir ou reconstruir? As lesões em que há uma desinserção do tendão e esse tendão é de boa qualidade, a única coisa que eu faço é isso aí. Eu faço perfurações no úmero e aí uso âncoras ou botões metálicos. Esse aqui é um botão metálico desenvolvido especificamente para reparo de peitoral maior. E aí a gente usa esses botões para reinserir o tendão no úmero. Quando a gente desinsere completamente só a porção externo-costal, geralmente a gente usa dois botões, e quando desinsere também a clavicular, a gente usa três. Ou então essas âncoras mais modernas, que não são as âncoras metálicas, são âncoras que a gente chama de all-suture, elas são de fio, tá? E aí elas também são boas para uma pega cortical adequada. E aqui já é um caso de um lutador do UFC, famoso, foi o primeiro lutador do UFC que eu operei. Ele já operou com algumas semanas. Quando a gente abriu, ele praticamente só tinha músculo e ele não tinha tendão. Então, aqui é uma técnica que a gente desenvolveu para a reconstrução do tendão. A gente usa o enxerto de flexores de joelho, aí você pode usar enxerto de várias regiões, você pode fazer de face lata, você pode usar de banco de tecidos, né? Usar tendão de Aquiles. Mas essa aqui foi um autólogo de flexores de joelho. Hoje não é muito. Eu uso flexores, mas não dessa forma em U. Então aqui eu venho com os flexores, eu passo transversalmente ao ventre e volto aqui, formando um U. E aí, na verdade, a gente cria quase uma ponte entre o ventre e o úmero. Eu não posso querer, numa lesão dessa que é miotendínea, levar esse músculo lá no úmero, porque ele vai ficar com excesso de tensão. Então eu tenho que recriar o tendão. Eu faço uma ponte tendínea que muitas vezes é coisa de 2 centímetros, 1,5 cm, 2 já é suficiente para ter uma tensão adequada. Então, isso aqui é uma reconstrução do peitoral maior com enxerto de flexores. Aqui eu estou mostrando, não sei se vocês estão vendo, a diáfise do úmero, a área do footprint, que a gente chama do peitoral, com três perfurações aqui, que eu usei os bottoms para fixar isso aí, tá? Então, essa aqui é a região, é a forma que a gente aborda essas lesões mais mediais ou com tendão de baixa qualidade. Então, por que que isso é importante? Para mim, vocês tentarem me indicar, na hora que fazem a ressonância, se parece que tem um tendão bom, né, ainda junto lá do músculo, se o tendão ele não é visível, degenerado, parece uma lesão miotendínea, eu já antecipo isso. Na dúvida, eu quase que preparo a perna de todos os pacientes e fala: olha só, talvez eu tenha que tirar um enxerto do seu joelho. Eu não sei se isso vai ocorrer ou não. Eu falo que isso é uma decisão transoperatória na dependência do que eu avaliar lá em relação à qualidade do tendão e o sítio de lesão. Mas se vocês conseguirem me antecipar isso, me ajuda bastante. Eu já cheguei em paciente, principalmente fisiculturista, que usa muito esteroide. Eu operei até um aqui que eu não vou falar o nome, ele tem um canal do YouTube sobre fisiculturismo e falava sobre o uso de esteroide, de bomba, essas coisas todas, que quando eu cheguei, o músculo literalmente ele explodiu. Ele abriu igual uma couve-flor. Então, eu lidava com fibras musculares, eu tive que juntar tudo, solidarizar tudo, para depois botar enxerto. Então, antecipar essas dificuldades na cirurgia ajudariam bastante. E aí vocês vão poder me dizer se vocês conseguem antecipar isso ou não. Eu, às vezes, tenho dificuldade de ver isso na ressonância, vou ser sincero. Na dúvida, eu prefiro sempre deixar avisado sobre essa possibilidade. E aí, depois acho que é o protocolo, não sei se isso tem muito a ver com vocês, mas basicamente quando eu reinsiro é uma fixação mais forte, eu seguro 6 semanas, e quando eu faço reconstrução, sou um pouco mais conservador, eu seguro em rotação interna por 8 semanas para tirar a tensão é, e poder minimizar a chance de perda. Então, basicamente é isso, tá? É isso, depois é mais para ortopedista. A gente sabe que tem complicações. Eu tive um caso, eu não sei se foi uma de vocês que fez essa imagem. O paciente se envolveu numa briga depois, aquela área dos botões, ele
foi defender uma senhora em Copacabana no assalto, e aí o assaltante acabou chutando o braço dele e fraturou em cima da perfuração do botão, fez uma fratura grave e segmentar, eu tive que botar uma haste no úmero. Bem, não sei se eu respondi todas as perguntas, se vocês têm alguma pergunta mais em relação, Patrícia, Sabrina, ou que querem abrir para o Eu quero público. mostrar aqui rapidinho um sinal que você falou muito, rapidinho. Uma O Rickson pergunta. falou e eu acho esse sinal bem. Chama smoke sign, né? É um sinal que a gente usa muito, porque muitas vezes o paciente, como ele mostrou, que é interessante, é que às vezes o ortopedista não tem essa clínica fácil do mamilo caído. E então ele e a briga foi com o trauma foi complexo, enfim. E ele não tem certeza que rompeu esse peitoral, então ele vem ali para um exame de ombro. Esse foi um dos casos que fez o exame do ombro, e aí, pelo exame do ombro, isso que a Patrícia falou, que é interessante, a gente já vê, assim, no final do exame do ombro, ó, no último corte, onde o peitoral cobriria ali o tendão do cabo longo do bíceps. A gente vê que o tendão do cabo longo, normalmente, ele desce colado com a cortical do sucubicipital e vai embora. E aí esse distanciamento e esse líquido, na verdade, o smoke sign, que é um sinal descrito na literatura da gente de imagem, é esse líquido passando na frente do coraco braquial e da cabeça curta do bíceps que saem aqui do processo coracoide. Então, é você fazer um exame do ombro e ver que tem um líquido que vem e que vai embora aqui na frente desses dois ventres musculares, que é exatamente o trajeto do peitoral. E ele está muito relacionado a lesão ou miotendínea ou tendínea, que são as lesões que vão dar líquido aqui nessa região. De contrapartida, a gente vê o bíceps saindo. Outro dado interessante para quem não está acostumado, acho que depois ele voltou e fez o peitoral, vai ser mais fácil a gente ver. Vamos lá descer mais. Se você não sabe onde está o bíceps, para você ter certeza, o peitoral, desculpa, o tendão peitoral ele deve estar onde vai sair o tríceps. Aqui não tem um T1. Ah, tem um TRADP. Tem um TRADP. O que a Patrícia falou é verdade. O DP é uma sequência anatomicamente muito boa. Eu gosto muito do DP também, para músculo esquelético no geral, porque ele é anatômico e o líquido da lesão ele não borra tudo como o T1. Fica tudo borrado, que atrapalha a gente ver um tendão, por exemplo. Então aqui a gente vê muito bem, né, o que na verdade a gente não vê o tendão peitoral porque ele está roto e a gente vê que o bíceps braquial está lá na frente e que vem esse líquido aqui. E para você ter certeza que você está no peitoral, uma dica muito interessante no axial é que na altura da saída do tríceps e da chegada aqui do latíssimo do dorso, você tem que ver peitoral. Então, se você chegou, tá correndo um axial aqui, chegou no tríceps saindo aqui atrás e chegou no latíssimo se inserindo aqui e não tem o tendãozinho, um filetinho bonitinho, tem ruptura do tendão. Então, sinal a mais aí para ajudar quem tem menos experiência. Então, aqui mostrando o DPFAT. Aí você vê que a gente tem o problema dos FAT, SET no geral. Olha o tamanho do paciente, olha a musculatura do deltoide. Então, são pacientes grandes, de difícil posicionamento, a vida como ela é. Então, assim, nem sempre a gente consegue imagens de livro, porque não satura, fica ponta de bobina. E às vezes a gente tem que recorrer ao STI, mas quando a gente consegue fazer um FAT set, a gente fica muito feliz, porque a gente tem imagens bem bonitas, como esse tendão aqui que rompeu, ó, e retraiu todinho aqui no suco delto peitoral. Isso tudo é infiltração líquida, tá? É isso que eu queria Mas a acrescentar aí. visão, visão cirúrgica, Sabrina, eu vou trazer a visão cirúrgica. O que a gente vê é que tem uns pacientes com tendões, às vezes, muito degenerados e delgados, e outros bem espessos, assim. Então, talvez essa dificuldade maior de entender se ela foi uma desinserção ou não tenha a ver com a qualidade desse tendão. Muitas vezes a gente não vê também na ressonância quando é muito fino. Então, a gente vê que bate isso nessa imagem. Tem uns que a gente vê na ressonância, olha o tendãozão aqui do geno músculo. Quando a gente opera, é um tendão forte, é um bom prognóstico. Então, essa dificuldade a gente tem durante a cirurgia também, né? Por isso que eu falo que eu já vou para essa cirurgia avisando o paciente sobre essa possibilidade. Não, e eu confesso que isso até me consola, porque às vezes também a imagem, esse paciente tem a imagem que tá boa, que o tendão rompeu, ok. Mas às vezes a gente fica, é miotendinha, mais pro tendão, é miotendinha.
E aí eu fico, ai meu Deus, será que ele não vai se preparar para enxerto se eu disser para ele que é tendinha? E saber que você entra preparado me deixa com menos estresse de dar uma definição que, infelizmente, a gente não tem sempre de dizer, olha, é difícil às vezes mesmo. Se foi só miotendinho ou se o tendão tá chegando, porque é o que ele é muito comprido, se eu não me engano, ele tem 5 a 7 centímetros de tamanho crânio caudal, mas ele é um filete, né? Então, ele é um filetinho Eu no lembro, espessura. é interessante aqui, sabe? Eu lembro, o primeiro caso que eu atendi de peitoral foi em 2007 com faixa preta de jiu-jitsu, foi no jiu-jitsu. Então, é assim, eu acabo que tenho uma clínica muito enviesada, vocês sabem, eu fui competidor de jiu-jitsu, acaba que tem vários amigos que praticam, então me procuram. Então, e a minha prática não é, eu tenho fisiculturistas, mas a maioria é luta. Então, eu comecei em 2007, já vai fazer 18 anos. E naquela época, todo mundo que eu conversava aqui para trocar uma ideia de como é que eu teria que tratar, não sabia muito o que fazer. A maioria das pessoas diziam que era uma lesão não cirúrgica. Quem me ajudou muito é um cirurgião de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, tá? Da Unifesp, porque ele era um médico da Confederação Brasileira de Fisiculturismo. E ele é fisiculturista, então é a maior casuística mundial de lesão do peitoral. E aí eu troquei muita ideia, ele me ajudou muito no início da minha prática. E aí depois disso a gente começa a operar, conversar, estabelecer quem são os parceiros radiologistas que a gente acaba encaminhando, porque já entendem mais as nossas necessidades. Isso foi se tornando mais, vamos dizer assim, sedimentado, como é que eu tenho que agir em relação à condução desses casos, tá? E eu procuro hoje passar muito isso para os cirurgiões, para os ortopedistas que estão se formando em cirurgia de ombro e cotovelo lá no INTO com a gente. Então, sempre que eles têm possibilidade de assistir uma cirurgia dessa, eu saliento essa necessidade de avisar o paciente de ir preparado para tudo, porque muitas vezes a gente é surpreendido no transoperatório. Então, isso aí é aquilo, né? Gato escaldado tem medo de água. Eu já, no começo da minha prática, eu já entrei em casa que eu falei, ih, não reparei, achei que talvez eu tivesse que ter preparado o paciente, e hoje eu faço isso de rotina. Acho uma boa prática, vamos dizer assim. É, prudência sempre é bom. Em relação a isso, eu até brinco, sempre que eu dava aula na SBOT, eu brinco assim, se eu fosse ortopedista, eu acho que todo ortopedista tem que ter um radiologista para chamar de seu, né? Ou pelo menos alguns ali em cada serviço, porque é aquela pessoa para você trocar isso. Então, normalmente meus pareceres contigo, por exemplo, é um vídeo explicando, ó, tá assim, ó, sabe? Porque você já entende muito, então a gente consegue fazer essa troca muito bem e é muito bom para o paciente no final, né? Que a Patrícia, gente consegue entender. assim, eu trabalho com esporte há muitos anos. E eu tive a oportunidade, no começo da minha prática também ortopédica, de trabalhar num clube. Então, a gente vê assim, resultado. Os resultados eles são maximizados, a chance de um bom resultado ele aumenta quando a equipe é entrosada, em qualquer área, seja no esporte, seja na medicina, seja na construção civil. Se você pegar lá uma construtora que todo mundo se fala lá, o arquiteto com o engenheiro. Então, assim, por que que a medicina é diferente? Tem que ser igual. Os resultados de quem tem uma relação mais próxima, eu vou te falar do ortopedista, próxima com o radiologista, com o fisioterapeuta que vai reabilitar esse meu paciente, com um preparador físico que depois vai botar ele de volta ao esporte. Isso é fundamental, não tem como a gente trabalhar sozinho. Medicina não é para se trabalhar sozinho. Medicina é para se trabalhar em conjunto, em parceria. Umas perguntinhas aqui para você. É que você mostrou ali aquela classificação que fala que a lesão, né, aguda com menos de 6 semanas, né, crônica com mais de 6 semanas. E também é falado dito que assim, a cirurgia é melhor fazer mais precoce, porque quando demora muito, o tendão pode ir retraindo, retraindo, pelo menos tem nos artigos. O que que você tem assim para falar? Tem um tempo assim ideal? Na verdade, assim, a literatura ela varia de acordo com o trabalho entre 3 a 6 semanas como sendo aguda, né? A maioria 6 semanas. A partir disso, crônica. Eu não acho que ser aguda ou crônica vai influenciar em você dizer que é ou não cirúrgica. A questão é que quando ela é crônica, a chance de você ter que usar um enxerto para reconstruir ela é maior. Porque muitas vezes, quando ela retrai, eu não consigo, depois de muitas semanas, mesmo que seja uma desinserção do úmero, trazer de novo esse peitoral para o úmero. Então, ele não tem mais a excursão que ele tinha antes. E aí tem uma chance maior de eu ter que fazer uma ponte dessa tendinha, tá?
Isso não vai influenciar se eu tenho que operar ou não, mas influencia muito na técnica. Então, eu tento operar agudo para minimizar a chance de ter que usar um enxerto, tá? Mas eu posso operar isso com mais tempo. Tem relatos de cirurgia com mais de um ano, tá? E com Não, é bons resultados. exatamente. O que eu vi assim, na literatura é que quando você faz assim numa fase mais precoce, é mais fácil quando você é desinserção, mais fácil pegar o tendão e reinserir. E quando você demora, o tendão retrai mais, você pode ter mais fibrose, mas fica mais difícil. Você puxar, muitas vezes tem que fazer um enxerto, porque aí isso muitas vezes deixa uma angústia assim, no radiologista, porque assim, o paciente teve o trauma. Aí ele tem que procurar o médico, vai fazer o pedido, o convênio tem que autorizar, tem convênio que demora 10 dias hoje em dia para autorizar, às vezes demora. Aí, e peitoral é um exame que frequentemente, quando o paciente faz assim, solto e cai em qualquer dia com qualquer pessoa, pode ficar um exame ruim que a gente precisa chamar para complemento. É quando a gente vê, não, o paciente já teve o trauma, sei lá, já tem 2 semanas, aí você ainda for pedir complemento, vai demorar 3 semanas. Ou qual é a semana? Então a pessoa fica assim, não, será que é complicado chamar para complemento? Vai retardar muito a cirurgia dele? Ou assim, em termos de semanas, não faria diferença para você? Porque a gente fica muitas vezes nesse dilema, se o paciente, já tem 2 semanas, ele vai fazer um complemento na semana seguinte, porque ele também não pode fazer. Olha só, é óbvio que a gente chama de 6 semanas agudo, mas não é até 5 semanas e 6 dias é fácil de operar e com 6 semanas exatas fica difícil. Quanto mais tempo vai passando, a chance de uma dificuldade maior ela vai aumentando. Então, quando você opera bem agudo, você sabe que esse tendão normalmente é redutível na maioria das vezes, ele tem elasticidade, o músculo, vamos dizer assim, a gente consegue reinserir. Mas eu acho que o fundamental é você conseguir fazer seu diagnóstico. Eu acho que pior do que você retardar uma semana é você, às vezes, dizer que tem uma lesão e não tem, entendeu? Aí operou o paciente à toa. Eu acho que se você não se sente seguro de dar um diagnóstico, Patrícia, eu acho que você tem que complementar e tem que falar, olha, vamos tentar agilizar, ligar para o paciente, ligar para o cirurgião, de repente, olha só, a gente acha que ficou incompleto, ele seguiu um protocolo aqui que não foi ideal, e a gente precisa complementar para te dar com mais segurança um diagnóstico. Aí é tudo conversar, entendeu? Eu acho que não vai Então, mudar um, vale, dois dias. então, não vai ser assim também 5 dias, 6 dias que vai fazer uma diferença tão grande, Geralmente né? não. Mas isso Geralmente pode não. interferir. A gente sabe que envolve várias coisas. Às vezes o paciente, o cirurgião tem algum compromisso, vai viajar para um congresso, precisa operar, é urgência. Ah, não, mas eu, na semana que vem eu não estou aqui, vou viajar e só volto daqui a dois. É, Aí, exatamente, então, aí tem assim, que tem ver que então entender caso a o que caso, vai né? acontecer. Eu acho que é pegar o telefone e dar uma ligadinha e conversar com o cirurgião. Olha, preciso complementar, não estou segura para dar esse diagnóstico, para que você tenha É, todas as informações necessárias, entendeu? tá, ver o E caso a é caso. por isso que eu acho que Rickson, o peitoral tem que desculpa. ser direcionado. A Oi. lipossubstituição do músculo, vira e mexe esses casos crônicos, a gente vê uma certa lipossubstituição ali na junção meia-tendinha. Te atrapalha como é o gutalier no ombro. Olha só, sinceramente, eu não acho que para peitoral seja um problema tão grande. Dentro do manguito também, a gente sabe que tem músculos que, quando rompem, eles têm infiltração gordurosa mais rapidamente e outros menos. Então, o infra, quando ele rompe rapidamente, ele infiltra o subescapular, demora mais. Então, o peitoral, assim, é um músculo que, geralmente, mesmo operando crônico, a gente não vê tanta lipossubstituição. A não ser que seja uma coisa de anos, assim. Aí, agora, se você me perguntar o porquê disso, eu não sei te falar, tá? Mas em Porque nenhum momento ali, porque assim, na imagem, como eu sempre olho o T1, acaba que vira e mexe, como esse paciente tem várias lesões, vários eu já laudei, eu não sei se eu vou ter aqui, mas vários eu laudei que tem uma área de lipossubstituição, tipo, ele rompeu ali, passou e aí ele fez uma outra ruptura por cima. E aí eu queria saber se em algum momento isso te atrapalha, né? Se em algum momento você teve uma cirurgia que, olha eita, só, mas esse músculo. a maioria dos casos que a gente opera é aguda, tá? A gente opera um ou outro cirúrgico. Tá. Assim, nos casos que eu lembro que eu tenho operado, não vi nenhuma lipossubstituição muito importante, mesmo em pacientes com 1 ano de lesão. E uma coisa é você falar que está lipossubstituído. Então, uma coisa é você dizer que está ali substituído uma regiãozinha lateral, a outra é no ventre inteiro. Se tiver o ventre inteiro, provavelmente ele deve influenciar na função do músculo. Mas se for uma regiãozinha lateral e você fizer uma reconstrução com os tendões que você quiser utilizar, provavelmente isso não vai ser nenhum problema, não. Em relação assim às lesões, né, miotendíneas e outros músculos, tem músculo que faz diferença, né? Tanto que tem até classificações que falam sobre extensão do edema, o quanto que o edema pega.
em relação, né, à área do músculo, à extensão do músculo. No caso do peitoral, a gente vê assim, né? A lesão do tendão com retração, que eu acho que é a lesão também mais fácil da gente detectar e descrever. Mas quando tem a lesão na junção miotendínea, às vezes você vê aquela junção miotendínea com muita distorção arquitetural, muito edema. Nesses casos, como é que você faz assim, essa cirurgia quando já é mais assim, pegando a junção miotendínea e essa parte muscular distal? Faz diferença para você o quanto tem de edema, o quanto tem de distorção arquitetural? Porque eu nunca vi nada sobre isso em relação ao Edema não, peitoral. mas a arquitetura da musculatura ali da região miotendínea está muito alterada, sim, porque às vezes significa que é como se o músculo tivesse meio que delaminado o músculo, não o tendão, não sei se você está entendendo. Fibra para um lado. E aí É, fica é meio uma esgarçado, né? Fica aquele aspecto então, tem sido esgarçado. fragilizado. E aí eu tenho que fazer algumas técnicas de reforço. A gente usa uns fios para reforçar essa região lateral para depois enxertar. Isso se influencia. Ao contrário do que a literatura fala, né, a literatura ortopédica diz que a maioria das lesões elas são na inserção. Eu sou azarado, porque a minha prática eu vejo a grande maioria miotendínea. Eu não sei por quê, se é o tipo de paciente que eu particularmente trato. A maioria usuário de esteroide. Então, a maioria é miotendina. Essa aqui é uma área de fragilidade, que é diferente do que tem um trauma, uma pessoa que não tem muita fragilidade e sofre um trauma e é desinsere do úmero. É, porque Eu eu acho que vejo muito. Eu é, devo ter uns 20 casos aqui, e a minha grande, assim, que eu tenho, que eu salvei, né? E eu quase todos são miotendinha, muito mais miotendinha do que tendinha, do que na exceção. Mais do que a é, literatura. eu já vejo alguns na tendinha, acho que os que eu tenho salvo é mais ou menos meio a meio. Mas o da junção miotendínea, que eu acho que é o mais difícil. Então, para você, faz diferença a gente dizer o quanto tem de coto tendíneo ou não? Eu acho que a região, se você falar que é miotendínea, para mim já está meio que subentendido. O que é importante às vezes falar é se parece que tem uma cabeça inserida e é completa só da esternocostal na região miotendínea. Isso que eu acho que padronizar esse tipo de informação, entendeu? Aquilo que eu falei. Completa para mim é espessura, tá? E a literatura, as classificações ortopédicas dizem espessura. Não quer dizer romper as duas cabeças. Então, você pode ter uma lesão completa só da cabeça esternocostal. E aí você pode ir lá na hora falar, olha, tem uma lesão completa da cabeça esternocostal na transição miotendínea. Pronto, eu acho que é o que eu preciso saber. Com É, irregularidade a muscular. clavicular já é mais difícil, né? Eu acho que eu vi muito poucos casos. Acho que eu não vi, eu não lembro se eu tenho Não, caso daquele. isolada, sim. Isolada, Ela sim, né? Hoje é por aquele vídeo que eu mostrei ali do mecanismo. A tensão ela ocorre mais na porção inferior do peitoral, mecanismo de lesão. Então, quando você rompe, ou você rompe mais inferior, que é esternocostal, ou as duas, porque é a continuidade da lesão. Só a clavicular eu nunca vi. É, também só a clavicular eu também nunca vi, é mais O quando que é uma lesão muda muito na extensa. prática, Rickson? Uma completa das duas cabeças e uma completa só da external, para você, curiosidade. Então, eu não sei se você viu, eu mostrei a anatomia, eles se inserem em X. Uhum. Então, a esternocostal, ela se insere profundamente a clavicular e superiormente, mais proximal no úmero. Então, quando eu vou abrir, eu faço a minha incisão, quando as duas estão rompidas, eu vejo o número de cara, é muito fácil. Então, eu pego o coto e reinsiro. Quando você só rompe completa a esternocostal, eu faço a incisão e às vezes eu não vejo a lesão, porque a clavicular inserida ali não deixa eu ver o úmero. Então eu tenho que entrar por baixo dela para expor a diáfise humeral e aí acho o coto e reinsiro, assim, vamos dizer assim, meio que subindo a porção clavicular para me deixar ver o número. Então a exposição da área em que eu vou reinserir é melhor quando rompem as duas. Apesar de ser uma lesão menor, é mais fácil. Se ele é uma lesão maior, ela é mais fácil porque o úmero está exposto. Ah, porque a clavicular ela meio que cobre, né, a external. Cobre a Aí área. você não vê, né? E aí o cirurgião com menos experiência abre e não vê a lesão. Eu já soube de alguns. Cara, eu acho que a ressonância estava errada e fecha, E tinha porque não tem lá, né? experiência. Ah, porque então você citar que a clavicular tá poupada, pode fazer assim, de alertar dele achar que não é normal. Agora, se, por exemplo, porque o radiologista não pode se confundir, né? O radiologista achou que tinha clavicular, mas não tinha. Aí não tem problema, porque você vai abrir, você vai ver. E rompeu as duas, né? As duas você vai ver o úmero exposto.
né? A região do footprint. Quando rompe só esternocostal, você não vê o húmero, porque a clavícula tá cobrindo. Ela é mais superficial, entendeu? É como se fosse uma delaminação, vamos dizer assim. Se a gente considerar só como um tendão, ele delamina a porção profunda, que é onde se insere toda a esternocostal. E aí, Agora, acontece isso na lesão do manguito. Quando eu tenho a lesão parcial articular, quando eu abro e vejo por fora, eu não vejo a lesão, eu só vejo quando eu olho um vídeo por dentro. Entendeu? É mais ou menos mais ou isso. menos isso, né? Como se fosse a questão de articular a bursal, né? Você, dependendo do portal que você tem, você não Ela vai, não não é vai uma ver, né? parcial, chamando a atenção. Ela é uma completa da Completa porção. da porção distal. Agora, quando você fala assim da espessura, porque às vezes também isso é confuso na ressonância, né? Porque você vê o peitoral meio que de frente, né? Assim, você vê ele de frente e a gente vê Coronal. seccional, Mas né? no axial você vê. No axial, Então, eu na acho que verdade, consegue. é no axial você vendo de cima para baixo, porque você vai, porque na verdade ele tem uma altura, né? Quando você vai essa inserção. Então, quando você fala da espessura, é disso ou você fala da espessura no Espessura anteroposterior? que a gente considera como dois tendões, né? Ali. Tendão do. É porque para a gente fica tudo emendado, então é muito difícil, às vezes, na imagem, a gente separar muitos tendões, né? Porque meio que eles ficam ali meio juntinhos, né? No Sendo Não, muito isso é transversal. honesto, é outra uma coisa. fitinha, é muito difícil. É Muito Isso é difícil. difícil. uma coisa que eu vou falar para você que é uma impressão minha. Eu não sei nem se isso está relatado. Eu acho que quando você rompe as duas cabeças, tem mais chance dessa lesão ser por avulsão do osso. Porque ele soltou tudo aquilo, parece ser um tendão quase conjunto. Apesar de serem dois tendões, é um tendão conjunto. Ele solta inteiro. Quando ele rompe só a esternocostal, a minha impressão é que tem mais chance de ser miotendínea. Por quê? Porque o tendão das duas ali estão juntos. A gente vê, normalmente ele vai rompendo onde não é mais uma estrutura única, vamos dizer assim. Eles já separaram. Então, eu vejo mais essas lesões miotendíneas quando ela é mais da porção externo-costal. Não sei se vocês me compreenderam o que eu estou falando. Sim, Às sim, vezes que eu sim. entendi. É, É porque. difícil porque Entendi. só o tendão de uma, elas são é o que você falou, é quase uma unidade. Eu já vi isso algumas vezes, tem que levantar, reinserir. Não, Mas então agora acho que ficou mais claro para mim, porque o que acontece? Eu sempre ficava nessa angústia, né? Qual é a cabeça? Qual é a cabeça? Qual é a cabeça? Porque eu também tenho essa impressão. Então agora você também me ajudou assim, a entender um pouco melhor. Porque quando é uma avulsão tendínea, você tem um trauma que arrancou ali o tendão do osso. Então é difícil arrancar um tendão e deixar o outro inteirinho ali sem nada, porque geralmente eles são muito juntos, né? Geralmente quando arranca do osso, você vê ali um buraco. outra coisa que você falou, tem paciente que chega às vezes com uma equimose enorme, né? A gente vê ali na inspeção aquela equimose anterior no ombro. Eu acho que quando tem uma equimose grande, a chance de ser miotendina é maior porque é uma região mais vascularizada. O tendão hipovascular ali, eu já peguei alguns pacientes que eles romperam completo, mas você não via nada, não via equimose na inspeção, não via nada. E é porque a impressão é que ali a vascularização é tão ruim do tendão naquela região, como se fosse uma área crítica daquela lá do manguito também, e às vezes você rompe e não tem um sangramento tão grande. E Sabrina, você tem um caso aí fácil para mostrar rapidinho, transversal de uma miotendínea? Só para o pessoal ver como é que é uma Sim, miotendínea? sim. Sim, Porque se sim, tiver sim. uma miotendínea, só para a gente esclarecer melhor isso, porque eu acho que isso é a parte mais difícil, né, da miotendínea, essa relação da espessura e o quanto que tem, né, e como que a gente descreve essa questão da distorção arquitetural, no caso do peitoral, né, que é um leque, Rickson, para você, o que que você visualiza melhor? Porque, por exemplo, quando você tem um músculo, né? Que é o que o doutor Paulo Miguel, né, ele costumava falar muito assim, não, tem músculo que é um lagarto redondo, né? Tipo supraespinhal, o doutor Paulo Miguel falava muito essa expressão. Então, nesses músculos é fácil você até vê várias classificações falando disso, né? Sobre área seccional e tal. Mas no caso do peitoral, que é um leque, como é que para você faz sentido a gente descrever essa Então, extensão da distorção arquitetural, medir no eixo das fibras eu do. acho, eu acho que você está falando da região em que acontece a lesão, você é Eu mais. coloquei, é porque você mesmo, você falar que você tem assim, né? Você tem, por exemplo, a lesão miotendínea. Vamos supor que você tenha uma distorção arquitetural nas fibras musculares, que é aquilo que você falou que você pode precisar fazer um reforço. No caso do peitoral, como é que a gente quantifica para te dar uma ideia se é poucas fibras, muitas fibras, média, ou não faz diferença? Vai ver na hora e vai botar.
Ou Eu faz acho que não. diferença de Se você ter o mostrar que tem material? distorção, eu acho que não tem. Não, eu desconheço alguma classificação que possa te dar uma mensuração da quantidade de fibra. Mas você tem que botar distorção em toda a transição miotendínea ali do peitoral. Assim, É não sei se difícil você tem também, como né, você ter uma quantificar. distorção arquitetural que vá muito medial, né? Geralmente você tem uma distorção Não, arquitetural ali então, das ela não vai fibras medial. adjacentes. Ela é na porção lateral do músculo. Então, Ela ela, não é medial. então, ela na porção lateral, né? Mas vamos supor, você tem ali uma ruptura na junção miotendina. Então, se você tem aquela, por isso que eu queria ver se a Sabrina mostrar, fica mais claro. Você tem, rompeu ali a Deixa eu junção. mostrar aqui uma coisa para vocês que está bem na mão. Primeiro é isso, que o peitoral é um músculo, um tendão grande, ó, né? Esse artigo mediu, ó, ele tem média de 7 centímetros, ele é grandão de sim, crânio caudal. Aqui é uma vista anterior e aqui posterior, mostrando que anteriormente a cabeça clavicular, que é essa aqui de cima, ela vai se inserir descendo, no sentido descendente anteriormente. A cabeça external, ela tem um sentido mais ascendente. Elas, é como um leque mesmo, que achei muito legal aquela imagem que o Rickson mostrou no começo, que é o que a gente tem. Então, o que ele falou é muito interessante, que quando rompe só essa external, às vezes a clavicular está chegando aqui na frente e atrapalhando a visualização cirúrgica do que rompeu aqui para trás, né? Que pode ter sido. E como, apesar de ser dois tendões, à medida que você chega na parte branca, eles estão muito interligados. Então, eu nunca vi romper na parte branca, bem próximo do úmero, só um tendão. Às vezes que eu vi, a impressão que me dá é que não tinha nada ali, então que, portanto, rompeu os dois. À medida que eu vou vindo mais para a junção miotendínea, segue a lógica que o Rickson bem mostrou na anatomia. O supino vai forçando de braço para cima e acaba rompendo com muito mais frequência a external. Ao ponto que eu nunca vi, acho que não existe na literatura, uma ruptura só da clavicular. Então, vem meio que de baixo para cima e acaba rompendo mais essa parte posterior, que é a external, que é de baixo para cima. Aí, ó, se mostrar aqui. Mais ficou boa para mostrar É, isso, né? Que a gente teve essa visão que o Rickson falou, né? Na cirurgia, ele vai vir ele vai vir ali de frente, ele então é a um clavicular vai coronal. tampar. Aqui acho que vai dar para entender, apesar de. Olha o que eu te falei da dificuldade técnica do exame. É um exame que tem um artefato de movimento, artefato de batimento cardíaco, que nem sempre é simples de tirar, tá? Então, tecnicamente, nem sempre é fácil, tá? Talvez a Patrícia Rainha da... Quando a gente está do lado, a gente vai, muda a fase, a gente vai mexendo e vai fazendo, mas a realidade do Brasil é o médico não estar do lado, por isso que é um exame que tem que ser amarrado, Mas talvez, Sabrina, amarrado com o radiologista. a gente pode até dar uma luz para o pessoal nessa questão da fase, né? Para quem não entende. Quando você tem um artefato, como esse aqui, o artefato, ele é em direção à fase. Então, nesse caso, de ver essa imagem, eu já sei que a fase está anteroposterior, porque o artefato está anteroposterior. E às vezes ela Esse aqui, cai ó, essa bem na mancha. lesão, ela cai bem na lesão, né, na região da lesão. Quando isso acontece, é só você trocar a fase. Porque se você trocar a fase para o direito e esquerdo, você vai jogar o artefato na cabeça do uma, você vai jogar o artefato no pulmão, que não é onde você quer estudar. Então, isso também é uma coisa que na hora, vou ficar o artefato bem em cima da junção miotendínea, bem em cima de algum lugar que você quer estudar. Muda a face, que o artefato vai continuar artefato, mas você vai jogar para o outro lado. Do outro lado. Aí continua aí, Então, uma das coisas que a Sabrina. gente pode fazer. Então, aqui, ó, saindo a cabeça clavicular, é como a gente vê que ela está inteira aqui, ó. Ó, vamos descer aqui é o deltoide. Esses pacientes, lembrando que esses pacientes são super musculosos, né? E que o deltoide vem até aqui. Então, a deltoide aqui, a cabeça clavicular vem, ó, saindo aqui da clavícula. Eu tô vendo o axial. Aí a gente vai ver agora que a external começou a área de ruptura da external, mas a clavicular continua vindo, a clavicular continua vindo, a clavicular continua vindo. Então, quando você pensa dele entrar aqui, muitas vezes essa clavicular está toda na frente dele e a ruptura da external vem aqui por trás, ó. Então, vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Onde eu vou procurar o tendão, principalmente onde eu tenho que ter o tendão lá, está saindo o tríceps. Se você olhar, o tendão está aqui. Que é isso, ele é grande no crânio caudal, mas ele é um filete. Então, o que eu sei dessa imagem? A cabeça clavicular está vindo bem e se juntando ao tendão. Então, o que que rompeu aqui? Eu Rompeu entendi. miotendinha da external. Só que como a external é posterior, esse líquido todo da ruptura miotendinha da external, ele passa por trás da clavicular. Então, quando ele entra, muitas vezes ele não tem noção de toda essa ruptura que está aqui por trás, que a gente tem, porque a gente está vendo a ressonância, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas se você olhar o tendão propriamente dito, onde eu tenho que procurar o tendão? Lá na saída do tríceps. O tendão tá aqui, ó.
Mas Tá então, aqui, ó. essas imagens em que você tem uma lesão aguda, em que a cabeça clavicular está íntegra, para mim, o que me ajuda muito a entender isso, se ela está íntegra ou não, é uma imagem que a Patrícia mostrou na aula dela, que era um sagital, Eu, não, era um coronal coronal, oblíquo. peraí. Tá aqui, calma aí, que tem A que ver imagem é nesse linda. caso. Quando chega aquela imagem ali do aquele coronal pegando toda a parede torácica, aí eu consigo Calma identificar. aí. Não, olha aqui, ó, você está vendo o sentido das Aqui, ó. fibras. Aqui vai ver bem direitinho, Ix, Vai ó. passando, A vai passando, external vem aqui embaixo o roto e a clavicular tá vindo passando, lá de cima, ó. vai passando um pouquinho. Tá vindo aqui, ó. Clavicular tá vindo. Ela vem atrás do deltoide, ela tá aqui, ó. Ela vem aqui Mas eu atrás do acho que deltoide. a Patrícia tinha uma que mostra o tórax inteiro, quase um hemitórax todo. Eu não sei se é Deixa eu ver se eu boto aqui. naquela aula Ó, dela. então aqui, ó. Talvez não tenha um, você tenha É mais esse aqui. noção. Olha aí, pronto, não, volta, volta um Ó, pouquinho. deltoide, a clavicular vindo aqui, Você quem vê, rompeu foi a external que tá aqui embaixo. Ele você vê até rasga a aqui embaixo. cefálica no delto O delto peitoral. peitoral, é. Aqui é tem um que é mais anatômico. E isso que eu te questionei muitas vezes, a gente vê, apesar de ser uma ruptura aguda, focos de lipossubstituição na junção miotendínea da external, entendeu? E eu não sabia se isso te dificultaria. Não era nem Não, o não. músculo todo, eu nunca vi o Essa músculo imagem todo. da O que eu direita, vejo é para isso mim, aqui, ó. Gordura, no T1 vai brilhar aqui gordura. É gordura na junção miotendínea dessa cabeça. Às vezes ele já estirou prévio, enfim. Às vezes pode tem ter alguma mais. lesão antiga, mas, e aí criou uma área de fragilidade. Mas essa Isso. lesão da direita eu vejo, ó, você vê acima as fibras vindo de cima para baixo e Isso. a de baixo rompida, vindo de Isso, baixo é para isso aí. cima. Então, bota Um aí a É X, isso aí. setinha, Sabrina, bota a setinha na com Então, deixa eu supressão de botar aqui a gordura. setinha, peraí. que é em Olha X. só. Não, As você. fibras elas formam um X lá e se cruzam Então, lateral no você ombro. está vendo a Vocês estão vendo clavicular. minha seta, gente? Aqui, ó. Já, mostra agora na conssupressão, da direita. E aí você A vê direita Então, aqui baixa na lá forma. de direita, a gente vê o cima. líquido no suco peitoral. A gente vê que essas fibras que estão subindo do leque, que é external, estão rotas. Então, a ruptura da junção miotendínea E, external, e a outra completa da external. E a gente vê quem vem lá de cima, que é a clavicular, está chegando aqui. A gente rádio tem muito olho axial, tá? Você tem uma visão coronal, porque a sua visão também é anatômica, de cirurgia. Só que, assim, se me disser assim, me dá um plano, eu digo, me dá o axial. Então, então, a gente já não, tem o olho de ver a cabeça clavicular saindo lá de cima no axial e tá? chegando, e a external por Aí tá trás. bonito. Então, Então, nesse caso aí, a descrição então seria que você tem, nesse caso específico, você tem uma ruptura completa na junção miotendínea da external. Isso, da externa costal com a porção clavicular provavelmente íntegro. íntegra. Aí você Isso. tem lá E em o tendão cima, íntegro, o tendão distal aí íntegro. você tem o Mas tendão, aí, se ela o tendão tá ali. Se ela tá íntegra. o tendão tá ali. Aí você tem, volta lá naquela imagem, Sabrina, naquela que você estava do coronal. Aí você tem, O coronal? é, essa imagem que eu estava falando da descrição, né, para o Tá, pessoal, para desculpa. ficar mais claro. Você tem essa, onde você está com a setinha, é a ruptura completa da porção external. Você tem ali, aí você tem ali Isso. uma distorção arquitetural, uma irregularidade das fibras mais laterais, mas você vê que o restante do músculo está com sinal bom. Tá aberto, E você tá tem, vendo? você tem aí uma irregularidade aí. Aí lá na external você tem um pouquinho de edema nas fibras mais inferiores da clavicular, né? Porque tá ali junto, né? Naquela transição você pegou um edema ali de cada Transição, né? lado, né? Porque tem um pouquinho de edema ali de cada lado. É Agora, quase Mas como aqui se eu acho ela que já é formasse um muscular. L. É como se ela fizesse um L quase. é como se Entendeu? ela Ela fizesse um L, desinseriu do deu uma líquido. delaminadinha ali de algumas Isso. Tem o fibras componente mais inferiores, longitudinal separando as fibras da clavicular do peito. separando as fibras. Então você tem, assim, o tendão tá ok e quase toda a cabeça clavicular tá ok, mas essas fibras aí na transição, você vê que tem uma certa, tem um líquido ali, dedão na delaminadinha nas fibras musculares da clavicular. E tem um É, edema separou da embaixo ali. clavicular, né? Oi? Ela separou da clavicular, fez um plano de clivagem entre a Ela separou, clavicular. fez o plano de clivagem, e aí, isso que eu falei, vem uma alteração de sinal um pouco mais medial. É importante para você essa extensão ou basta você dizer que tem uma delaminação ali Não, na fibra? não, Não faz não, diferença, não, não. né? Porque Acho que isso é que às vezes, provavelmente né?
Não, pode falar. Provavelmente, Patrícia, isso vai facilitar a retração do peitoral, né? Se você pensar bem. Porque se você só rompeu a esternocostal e a clavicular está íntegra, se elas tivessem uma comunicação entre as duas, a que está íntegra era para segurar um pouquinho a outra. Então, se retraiu muito a esternocostal, é porque provavelmente não tem comunicação entre elas, né? Que É, aí que é aquela explicaria. história que tem sempre fibras que seguram, né? Igual, por exemplo, se a gente for raciocinar com manguito, quando você tem uma ruptura completa da fibra da porção anterior, não tem muita retração porque as fibras posteriores seguram. Né? Eu acho que é mais ou menos mal comparando aí, né? Como delaminou, a cabeça external está meio solta, né? Ali, entre aspas, está meio solta ali Isso, distalmente. mas Então, ela vai tender a delaminar. Agora, essa delaminação é mais uma coisa para constar, para mostrar que pode atrair, mas não é uma coisa tão importante porque você vai realmente mexer ali embaixo, né? Porque o que acho que não acontece? vai influenciar muito no meu tratamento, para falar a verdade. O que influencia é a qualidade ali lateral do músculo, da porção. Se aquilo ali tá como se fosse uma coisa só ou se está toda delaminada, vamos dizer assim, esgarçada. A Então, parte lateral. exatamente, a parte lateral. Só que aí a parte lateral, nesse caso, estão as fibras bem mais laterais mesmo. Quando você está vindo mais para medial, só que vamos supor que isso aqui fosse delaminando mais, essa porção distal tivesse mais esgarçada. Para você, faz diferença você saber o quanto isso que eu queria. Que essa aí não tem. Mas vamos supor que esse esgarçado, que essa delaminação, fosse vindo mais aqui medial. Claro que a lesão é lateral, mas. Vamos supor que tá vendo aí embaixo, toda a eliminaçãozinha que vem um Eu entendi o que você pouquinho. está falando, mas Aí vamos supor o quanto que ele vem mais para dentro faz diferença para você não, ter eu acho que quantidade de não. fio. Não, você poderia botar das fibras distais e está resolvido. O mais Distorção importante peitoral e para mim, delaminação. onde é que eu ajo nessa cirurgia? Isso que você tem que entender. Eu trabalho nessa porção lateral do músculo. Então, mais importante do que saber se está medializando é saber se ela é extensa no sentido superior e inferior. Por exemplo, todo o músculo, toda a porção externo-costal, superior e inferior, no sentido superior e inferior, está delaminado e degenerado, vamos dizer assim. Ou não, parece ser um bloco muscular único. É diferente, entendeu? Porque aí eu sei que é mais fácil de eu suturar e aquilo não vai delaminando. Mas Porque aí, o por quanto isso exemplo, estende inicialmente, não. Sinceramente, eu acho que não influencia. agora nesse É, caso aí, Sabrina, só passando então um pouquinho mais aí. Nesse caso, é principalmente os, assim, nesse caso pegou praticamente tudo, né? Tudo também irregular, Para né? mim, é a ruptura completa da Não, é junção completa, miotendínea e da mas external. não é E a completa, mas cabeça isso que ele clavicular falou tem só um da. edema muscular inferior. Eu não, nem valorizaria tanto, porque a junção miotendina e o tendão, e aí, aí mostra a dificuldade que a gente tem, às vezes, com paciente grande, né, de posicionamento e tal. A junção miotendina e o tendão estão aqui, ó, da clavicular. Uma coisa legal que eu faço quando eu dou, por isso que eu gosto de pedir do tórax e ombro, é isso aqui, ó. É o mesmo paciente, tá? Como eu disse, a gente tem a visão axial muito boa, porque é o que a gente é treinado, clavicular, clavicular, clavicular. Aí eu pedi para ele contrair, ó, ó, onde é que vai parar a external, contraiu todinho. Ó, a external aqui e a clavicular vem embora. Olha como tá bonitinha a clavicular. Ó o tendão aqui. Então vamos lá, vamos ampliar. Aqui precisa. Ó o tendão aqui, que é a fitinha, a clavicular chegando aqui, a external, ó, toda retraída aqui, ó. Rompeu tudo, rompeu a external inteira. Com esse pedido aqui, eu fiz um Trater 2. Eu consigo ver o outro lado, comparar. Eu gosto. Quando eu estava na curva, eu era dependente disso. Agora que eu já tenho mais de, sei lá, de pedir as contas quanto peitoral lá dentro, eu laudo sem isso, mas me ajuda ao raciocinar quando tem isso. Agora, olha como é frequente o paciente ter. Olha como esse paciente tem lipossubstituição aqui, às vezes. Então, é muito comum eu fazer um comparativo e o outro lado ter uma besteirinha, assim, estiramento, enfim, mas só por curiosidade. Então é isso, me ajudou a ver que a external está completamente rota, inclusive eu consegui medializar com mais medial o ventre muscular e a clavicular vem seguindo aqui, ó, anterior e o tendão tá olha ok. aquele sinal indireto que eu te falei, Sabrina. Se É você aqui, está ó, o tamanho do da músculo, ó. antero-posterior, ela está maior do que do outro lado. É isso que eu. Para Mas lesões isso é porque eu agudas, A pedi para ele qual? contrair, Mostra tá, aí. Rickson? Ó, aqui do lado direito, sem contração. Do lado esquerdo, com contração. Tem que fazer de decúbito dorsal, né? Porque decúbito ventral ele não vai conseguir contrair o peitoral. Você já vê a ruptura no exame sem contração, tá? Que também T2 também. A gente pode fazer um blade, que é uma sequência muito usada para o tórax, para não
diminuir artefato de movimento, tá? E aí, aqui, ó, sem contração, deu para ver a ruptura, já dava diagnóstico. É. A Mas ruptura então, da completa. Com eu acho que Mostra contração, aí esse esse sinal aí, o sinal que o Rickson falou. Mostra aí, Sabrina, esse sinal que eu vou da espessura do músculo já é um sinal indireto. é que como esse músculo tá roto, ele tá medializado, ele tá espesso. Se você mede aqui, você vê que aquele é mais gordo. Só que aumento. isso, ele tá contraído. Nesse caso É, aqui, quando ó, ele que está não. medializado, ele tem que estar necessariamente medializado, entendeu? Para você Isso. acontecer isso. Então, isso é um sinal indireto de ruptura, né? Acho até que é um sinal clínico, né, Rickson? Que você pede para Se ele o contrair. paciente tem um percentual de gordura muito baixo, você consegue ver isso clinicamente. Se o paciente é aquele fortão mais com mais uma panícula de pouso maior, você às vezes não consegue, não, você tem dúvida, Mas então tá? você só vai conseguir ver na contração, né? Sem a contração ele não vai estar mais espesso, né? Mas aí é aquilo na fase aguda que você não precisa disso, porque o Não, sangramento já vai definir bem a lesão. Já vai definir. E Então aí, isso é para nesse os eu acho que caso, ajuda na curva ali do aprendizado, de quem é o caso mais do novo, idoso. né? Acho que vai ficando O mais caso do cascudo idoso. com o peitoral, vai eu acho que aprendendo a na ver curva de melhor. aprendizado ajuda o bilateral, mas isso reforça o que a gente falou. Acho que na curva de aprendizado ajuda o bilateral sem expressão. Você já tem a expressão É para isso, ó, aqui é um identificar o estímulo. edema. Acaba que é isso. Quando o Rickson me dava tempo, eu fazia ciência. Ou no outro lado, ele tinha lesão bilateral, ó. Tinha lesão bilateral, só que no outro lado foi menor. E Então, aí, vira e mexe era isso. Eu fazia um estilo do outro lado comparativo, e aí dava ruim para mim, que eu tinha que reconvocar ele para fazer o outro lado, porque tinha uma lesão menor. Ou às vezes, assim, como não era uma lesão pequena, não e é a nem clínica cirúrgico, dele era não. aqui, não Lesão mexia parcial, com isso. coisinha Hum? simples. Uma lesão, às vezes, muscular, profunda, parcial, que não é para fazer nada mesmo, repouso. Pois é, então vira e mexe nessa de fazer, não era raro, tá? Nessa de eu fazer, e aí a dificuldade técnica, tá? Posicionar o paciente de forma que eu conseguisse pegar os dois lados, o paciente é grande, é difícil, é um É, porque exame também difícil. tem isso. Saturar, Às tudo vezes o isso aí. paciente grande, você precisa puxar ele um pouquinho aqui de lado. É difícil Aí, mesmo. mas aí, então, Rickson, nesse caso, aquilo que você falou, nesse caso que a Sabrina mostrou, o, que a Sabrina mostrou, essa irregularidade aí a irregularidade das fibras da junção miotendínea está pegando praticamente assim, que você falou do crânio caudal, tá praticamente Tudo tudo, ele. né? Tudo ele. Isso é importante. Aqui, É perfeitinho. isso. E alguém tem alguma Agora, precisa de pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui análise. no chat. Eu acho que é isso. Deixa eu compartilhar. Hoje eu não sou mais tão dependente disso, acho que já dá para dar diagnóstico. Acho que o coronal axial, como a Patrícia falou, são essenciais. O axial, a gente rádio tem muita, a nossa cabeça é muito axial no geral, e é E o isso. coronal angulado para o peitoral, isso é importante, Por porque o favor, coronal né? reto não vai ajudar, você não vai ter essa ideia. Um recurso, se por acaso o técnico fez reto, mas se tiver uma resolução relativamente boa, é você coloca o coronal, faz o MPR no próprio coronal, aí tenta mexer, ajuda, mas não vai ficar tão bonito, às vezes dá mas é um recurso se você não quiser chamar para complemento. Então, o que eu acho que talvez ajuda muito, vai ajudar muito no futuro, né? A gente acaba que a gente pega essas imagens em 2D e tenta reconstruir tridimensionalmente na cabeça. Eu sei que já tem ressonâncias novas aí que estão, provavelmente vocês vão saber falar melhor As que eu, que nossas eu faço, eu fico falar fazendo arte 3D, lá no Leblon, 3D. que vai Não, fazer sim, em 3D, lá no, eu fico fazendo para arte lá, entender para melhor a lesão. rir. Sempre que tem uma vaguinha na ressonância, eu fico fazendo 3D lá, tá? Eu faço ciência o dia inteiro. Faltou um paciente, o técnico já ri aí, Agora, doutora 3D, peitoral 3D, 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 3D. 3D Mas ainda não substituiu. Inclusive, teve um americano, o maior defensor do 3D mundialmente em artigo, teve aqui para dar uma aula no congresso para dá gente. logo o nome E ele, dele, o na Avanesh sequência Chhabra. dele, ele põe 2D ainda. Então, assim, ele faz o 3Dzinho no final, mas ela ainda não substituiu de resolução 2D. Então, nos protocolos dele, tem o 2D. Então, assim, não deu ainda. Eu acho que é questão de. Eu falo isso muito em aula. É questão de tempo. O Bem, acho que paciente é. vai deitar, vai fazer um 3D Dixon
E assim, 2 minutos, 3 minutos vai embora e acabou. E a gente vai ter com saturação, sem saturação, tudo só Está forma. acontecendo muito com os outros exames. A gente vê hoje para tratamento de fraturas complexas articulares, a visualização 3D te dá uma riqueza de informações que ajuda muito a tratar esses pacientes. Então, você vê até ultrassom hoje, neonatal 3D, você vê o rostinho. Eu acho que isso aí É, só vai ajudar. só que a Hoje a gente ressonância. reconstrói. Na verdade, eu como cirurgião, eu reconstruo tridimensionalmente na minha cabeça, baseado nas imagens que vocês estão me dando. Eu imagino como é 3D. Se essa imagem já vier em 3D, para mim vai É, facilitar mas só muito. que eu não sei se é porque o 3D da ressonância que a gente fala não é aquele 3D da tomografia ou do não. ultrassom que você vê um volume. Na verdade, o 3D é simplesmente um corte mais fino, isso na ressonância por enquanto. Eu já vi um trabalho muito antigo de Manguito que ele fazia um 3D do Manguito, que a gente não conseguiu fazer. E esse artigo eu nunca vi nada mais falando sobre isso, não sei se essa coisa morreu, mas o 3D que o pessoal fala. É como se você tivesse uma imagem tomográfica, continua a mesma imagem axial, do mesmo jeito, só que como ela é muito fininha, você consegue, com um plano transversal, você consegue fazer aquele MPR, que é você botar ali no MPR, igual você usa no Osiris ou usa nesses sistemas que você coloca coronal sagital com a mesma resolução, entendeu? Então, em tese, o que se acredita no futuro, quando o pessoal fala 3D, é assim, o paciente vai entrar na ressonância que nem uma tomografia, ele vai fazer uma varredura axial e sair. Aí depois você vai conseguir fazer o MPR, mas não vai ser aquela visão 3D volumétrica, Ah, mas entendeu? daí para IA transformar em Eu 3D Só que acho fica que com vai o com. ser Também bom. acho tempo, que é uma só que questão com de o tempo. tempo é mais fácil Eu transformar. Acho acho que que vai é questão ser de tempo. é uma questão de Também acho. tempo. Eu acho que vai ser o próximo passo, porque já fizeram uns mais rudimentares lá atrás, há uns 10 anos atrás. Então, quando conseguir fazer um 3D bom, fino, eu acho que o próximo passo vai ser fazer o 3D mesmo, como você está imaginando, aquele 3D É, volumétrico. Por enquanto, é no sentido assim, você na ressonância você tem que fazer um transversal, depois você tem que fazer um coronal, depois você tem que fazer um sagital, faz um T1, faz um T2. O Dixon já está ajudando você a fazer só um Dixon, faz um Dixon DP, você vai ter os dois, um sem expressão com supressão, então já ajuda para ganhar tempo. E o tempo vai ser, acho que o futuro vai ser realmente ter esse 3D volumétrico, mas por enquanto é para conseguir o 3D mesmo. A gente tinha até perguntado de fazer, né, se faz oblíquo de rotina, mas já foi respondido que assim, então só para relembrar, peitoral, transversal reto, o resto, coronal e sagittal tem que ser oblíquo. E investir no transversal e coronal. é Oblíquo isso. fazendo, vamos dizer assim, no sentido das fibras do músculo, né? É, no sentido das fibras do músculo, porque aí você vai conseguir Facilitar. ter aquela ideia do leque, aí você vai conseguir identificar bem a cabeça external, fica muito mais fácil nós dar o lado você seguir o músculo. Eu acho que esse que é o futuro. É. E É isso, né? então é isso, acho que se Muito ninguém bom, tiver mais Rickson. alguma dúvida, Tirou muita muito dúvida bom, que eu ainda Rickson, tinha. agradecer aqui. É. Muito bom. Recíproca é verdadeira. Essa troca aí é sempre Eu muito sou rica, fã né? dessa troca. É, sou muito Rica. fã. É isso, Então, A gente Patrícia. até obrigada, E fazia alguém tem alguma pessoal. dúvida? Eu mandei perguntar, eu mandei no chat, mas acho que as dúvidas foram sanadas aqui. Todo mundo mandaram aqui no meu privado que a gente tirou o medo de peitoral. Essa era a intenção, que a pessoa, né, vá lá e faça um protocolo certo e vai dar diagnóstico. Pede é, ombro e tórax, que aí você tem pelo menos 2 horários aí para poder fazer, Não, se pedir 2 horários, fazer as se tiver dois sequências e aí. horários, já ajuda bastante, mas não tendo 2 horários, acho que para o radiologista, eu acho que foi bom para não perder o medo, para o técnico, né? Se tiver um técnico assistindo, é saber que tem que angular no eixo. Mas se você for ver, se você já está com o protocolo amarradinho, não vai ser um tempo mais demorado que uma ressonância comum, porque são as 5 sequências de sempre, né? Dois pretos, dois brancos, né? E um sagital. E se você fizer Dixon, então, um só. E você pode, e se você quiser um bilateral e tiver no sufoco, tira o sagital, tem o bilateral transversal, então 5 sequências, tranquilo, dá para é. fazer. E deixar aí à disposição também, se alguém quiser depois entrar em contato. Acho que todo mundo aqui tem rede social, né? Não sei se vocês podem divulgar aí de alguma coisa, de alguma Então forma. pode, a gente, A se gente está sempre vocês disponível, mandar as perguntas lá, a gente, à medida do possível, é, vai responder. seguir o Rickson, né, que é o arroba, tem lá no
Dr. Rickson Moraes, da Sabrina. Agradecer a É, Sabrina e também na participação, que Sabrina, ela que deu a aula de peitoral, né, no nosso curso. Foi uma das aulas bem elogiadas do curso de lesões musculares, que a Eu gente está adoro. relançando esse ano, é um assunto que ela gosta bastante. E foi o Rix que me fez perder medo do peitoral, né? Aprendi muito com ele, o pessoal do Eu INTO. também. isso, eu só tô aqui De- assimilando o conhecimento de vocês. Depois de tantos peitorais, Depois de muitos complementos, muita reconvocação. muitos, essa história dos dois horários começou há mais de 10 anos, Patrícia. Era para poder fazer axial, contração, bilateral. Hoje eu faço mais rápido, mas ainda começou na curva. Rickson, muito obrigada, Então, muito viu? Muito obrigada, e obrigada obrigada mesmo. ao pessoal pela presença. Obrigado aí pelo convite. Estou sempre à disposição aí, porque for necessário. Boa noite aí a todo Boa mundo. noite aí, pessoal.